Bom pessoal, boa tarde a todos, bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto aí do livro A Prova Brasil. Como vocês podem observar aí, nós estamos indo para a lição 10. A lição 10 vai na página 88, então vocês podem estar utilizando o livro para acompanhar aí o vídeo. Bom, o que nós vamos falar são as equações polinomiais do segundo grau. Esse conteúdo, vocês já viram esse conteúdo durante esses meses passados, né? Então são conteúdo, não é um conteúdo novo, é um conteúdo que vocês viram, é um conteúdo próprio do nono ano. Então esse conteúdo, inclusive, ele cai na prova do SAEB, né, de diferentes formas, né? Então a gente vai aprender a como resolver questões utilizando esse conhecimento. Bom, então como vocês estudaram, as equações do segundo grau, elas são equações que possuem expoente 2, né? Então, ou frequentemente chamada de equação de segundo grau, né? A equação polinomial e a equação de segundo grau é a mesma coisa. Aqui nós vamos falar com incógnita x e toda igualdade pode ser descrita na forma. Então aqui o que vai acontecer? A equação de segundo grau ela vai obedecer um formato. Que formato é esse? Esse formato aqui. Então a equação de segundo grau vai obedecer esse formato, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a e b pertencente ao conjunto dos números reais e com a diferente de zero. Bom, o que ele quer dizer com isso aqui é que os valores que acompanham a, b e c, eles possuem quaisquer valores do conjunto dos números reais. Eles podem ser 1, 2, 3, 0, 10, menos 5, menos 20. Inclusive podem ser números decimais e também números fracionários, com exceção do a. Esse número a ele pode assumir qualquer valor, menos um valor específico. O a ele não pode ser igual a zero. O a não pode ser zero. Portanto, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se esse a for zero, o que vai acontecer? Aqui eu tenho a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, o b e o x pode ser zero, mas o a não pode. Por que não pode ser zero? Porque se o a for zero, se esse a for zero, então aqui vai ficar zero. Aí 0 vezes qualquer número é zero. Ou seja, se o a for zero, essa parte vai deixar de existir. Não vai existir mais esse pedaço. Se não existe esse termo, só sobrariam esses dois termos. E aqui vocês observam que o expoente de x não é 2, é 1. Então isso aqui seria uma equação do primeiro grau. Então, se o a for igual a zero, ele deixa de ser uma equação do primeiro grau. Por isso que o a e o b a, b, c são pertencentes aos conjuntos dos números reais e a diferente de zero. Bom, sabendo disso, sabendo que o a não pode ser zero, a gente define aí, né, que seria a equação de segundo grau. Ela vai pertencer a esse formato aí, como vocês viram, que é esse formato aqui, ax mais bx mais c igual a zero. Então, temos os termos da equação de segundo grau são esses daqui, como vocês verem, ax ao quadrado, bx e c.
nos quais A, B e C são coeficientes. Ele fala coeficiente, na verdade são números, né? Quando os coeficientes B e C são diferentes de zero, a equação é completa. Se B é igual a zero e C é igual a zero, ambos são iguais a zero, a equação é completa. Então aqui eu tenho uma equação completa, essa aqui ó, é completa. Eu tenho o A, eu tenho o B e eu tenho o C. O A é 3, né? Como vocês podem observar, o A é o que acompanha o x ao quadrado. Eu tenho o B, que é o que acompanha o x 100 ao quadrado. Aqui o expoente não aparece, mas é 1. E eu tenho o C, que é esse termo aqui. O C é o termo independente, ele não tem incógnita acompanhando ele. Já o A tem uma incógnita, que é x ao quadrado, e o B tem o x. Bom, aqui eu tenho outra equação completa. Aqui eu tenho x ao quadrado, eu tenho x e eu tenho um termo independente. Como vocês podem observar aqui nesse x, ele... Vou aumentar aqui. Pronto. Como vocês podem observar aqui no x, aqui, ele não apareceu o número aqui na frente. Mas, quando eu vou ler isso aqui, eu digo 1x, significa que existe um aqui na frente. Não é necessário que ele apareça. 1 pode estar só o x só, mas eu sei que vai ter um aqui na frente. Então, o A é 1, o B é o que acompanha o x, 5, e o 2,5 é o termo independente, C. Aqui embaixo nós vamos ter exemplos de equações incompletas. Aqui eu tenho a equação incompleta x ao quadrado mais 16. Observe que uma equação para ser completa ela precisa de 3 termos. Aqui eu só tenho 2 termos, portanto é incompleta. Agora quem é que está faltando? Olha só, o termo que acompanha x ao quadrado é o a. Esse não pode nunca deixar de vir. Pode ser uma equação de primeiro grau, é 1. Então a elevado a 1. Está faltando o x. Se falta o x é porque o termo b é igual a zero. Tá vendo? Termo do meio, b. E o 16 é o termo independente, aquele que não tem número. Não tem um incógnito aparecendo. É o 16. Então aqui o termo que está faltando é o b. Já nessa outra equação eu tenho o a, que é o que acompanha x ao quadrado. E eu tenho o b, que acompanha o x elevado a 1. Então o a é 3 e o b é menos 11. O sinal acompanha também, menos 11. O c não existe, que é o termo independente, sem letras, portanto é igual a zero. Há ainda outro exemplo de equação de segundo grau que não aparece aqui. Por exemplo, vou colocar um exemplo aqui. 3x ao quadrado igual a zero. 3x ao quadrado igual a zero. Observe que eu só tenho apenas o termo de a, o coeficiente a, que é 3. Então aqui eu posso dizer que o a é 3, o b não apareceu, é 0, e o c também não apareceu, é 0. Tá vendo? 3 exemplos aí. Então, é importantíssimo a gente saber reconhecer os coeficientes de uma equação. Vamos aqui a primeira atividade aí. Bom, Marcelo comprou um terreno de formato quadrado cuja área é de 681,21 metros quadrados. Para construir sua casa, antes de iniciar as obras, os pedreiros usaram placas de madeira para montar um tapume seco no contorno do terreno. Quantos metros de comprimento tem o tapume que foi montado? Bom, aqui pessoal, se vocês observarem,
nós estamos falando aqui, ele montou uma situação e nessa situação ele quer saber quantos metros o tampão foi encontrado. Bom, pessoal, quando for um problema que envolve área, é sempre melhor você desenhar a área para saber, para ter uma ideia de como fazer. Vou desenhar aqui a área. Bom, então aqui eu desenhei um terreno quadrado e aqui eu coloquei o lado, né, da figura, que já que é quadrado, então aqui é L, aqui também vai ser L, os dois vão ser iguais. E ele falou que a área do terreno vai ser 681,21 metros quadrados. A gente tem que lembrar que para calcular a área de uma figura a gente multiplica lado vezes lado, então eu ia fazer aqui L vezes L, e se eu multiplicar esses dois lados eu vou ter a área, que é 681,21. Como L vezes L, eu posso montar uma potenciação, bases iguais, né? Bases iguais, repete a base, L, e somos expoentes. Aqui é 1 e aqui é 1. 1 mais 1, 2. Então fica L ao quadrado igual a 681,21. Então, o que a gente vai fazer agora? Ele quer saber quantos metros de comprimento foi montado, ou seja, ele quer saber o lado aqui, ó. Se eu sei esse lado, eu vou saber esse, ou seja, se eu descobrir um lado, basta multiplicar por 4. Então aqui, o que eu tenho aqui é uma equação do segundo grau. Bom, para resolver a equação do segundo grau nesse formato, aqui está em potência, basta eu passar em forma de raiz para o outro. Então vai ficar L igual a raiz de 681,21. Tirou essa raiz, a gente descobre qual é o valor do lado. E aí basta multiplicar por 4 ou somar 4 vezes para saber a área do tapume ou da cerca. Aí aqui vocês vão responder o resto dessas questões. Bom, vamos aqui para a segunda atividade. Ó, leia o desafio que Júlio propôs a Mauro enquanto estudava. Qual é a medida do lado de um quadrado em que a área é igual ao dobro do perímetro? Aí, se eu considerar x a medida do lado, o quadrado será x ao quadrado. E seu perímetro, 4x. Com base nessas informações dadas por Júlio, responda qual a medida do lado do quadrado, qual é o perímetro do quadrado. Bom, qual a medida do lado de um quadrado? Então, eu vou desenhar aqui um quadrado. Nosso quadrado. Ó, qual a medida do lado do quadrado em que a área é igual ao dobro do perímetro? Então, a área, eu vou chamar aqui de x. Se aqui é x, aqui também é x.
Então a área vai ser x vezes x. Então x ao quadrado. Beleza? Pronto, essa aqui é a área desse quadrado. Só que ele diz, quando medido do lado de um quadrado, em que a área é igual ao dobro do perímetro. Eu já sei que a área é x ao quadrado. Eu sei que a área do meu quadrado é x ao quadrado. E ele diz que a área é igual, então vou dizer que é igual ao dobro do perímetro. Pessoal, o perímetro é a soma dos lados, né? Então você vai somar x mais x mais x mais x, soma dos quatro lados. Então dá 4x. 4x. Só que ele diz que a área é o dobro do perímetro. O dobro de 4x seria 2 vezes 4x. Então, a área aqui vai ser igual a 8x. Aí, a partir de agora, a gente vai tentar resolver essa equação aqui. Não tá na hora ainda não. Meu Deus, eu tô dando aula. Bom, ainda aqui, agora eu sei disso aqui, né? Você pode fazer de duas maneiras. Você pode pegar um número e ir testando aqui até que dê certo, né? A igualdade entre os dois. Vamos supor que aqui fosse 4. Eu faria 4 vezes 4, 16. 8 vezes 4 seria 24. Não daria, né? Vamos supor que aqui fosse outro número, fosse 5, só para ver se dava certo. Vai ficar 5 ao quadrado, seria 25. 8 vezes 5, 40. Também não daria. Vamos supor que fosse 6. 6 ao quadrado, 36. 8 vezes 6, 36. Então até agora a gente não conseguiu achar. Então vamos fazer uma outra artimanha. Você pode ir testando os números, né? Como eu disse para vocês, pode ir testando. Mas outra maneira seria resolver assim, ó. X ao quadrado é igual a 8x. Aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 8x e passar para esse lado. Então vai ficar x ao quadrado menos 8x igual a 0. Pronto. Aí aqui é aquela matéria que a gente estudou sobre fatoração de expressões, né? Ou seja, a gente vai transformar essa expressão em um produto. Como é que eu fazer isso? Deixa eu fazer com outro exemplo aqui, se vocês lembram. Era assim, eu vou pegar aqui o número a ao quadrado menos 4a igual a 0. Pronto. Aqui que eu vou fazer. Vocês observam que o a está aparecendo nos dois termos, assim como era o x aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse a e vou isolar ele. Eu vou isolar esse a. Eu vou pegar esse a e vou isolar aqui, ó. Vai ficar a. Ficou a aqui, vezes o que restou na equação. Aqui eu tinha a ao quadrado, eu tirei a1, tirei um a. De a2 eu tirei um a, então vai sobrar a elevado a 1. Menos, eu tinha 4a, retirei esse a, sobrou só o 4. Isso igual a 0. Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Como é que a gente pode resolver isso aqui? Vamos lá.
Esse A, aqui eu tenho uma multiplicação no qual essa multiplicação o resultado é zero. Então, quando isso acontece, quando você tem uma multiplicação que o resultado é zero, ou A é zero, então você pode dizer que A é zero, o A é zero, então esse zero já é uma resposta. Ou A menos 4 é zero, então A menos 4 é zero. Bom, como eu quero descobrir quem é o valor de A, eu vou passar o 4 para o outro lado da equação. Então, A vai ser igual a 4. Ele é negativo, vai passar positivo. Então, agora eu acabei de descobrir que uma resposta é 0 e a outra é 4. Como eu estou falando de área, de figura, então geralmente esse 0 não vai me servir, vai servir o outro resultado, o A, a resposta aqui, que é 4. Então aqui, se eu fosse fazer as multiplicações, olha só como é que ia ficar, para ver se dava certo, né? 4 ao quadrado, 16, beleza. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, 0, ó, deu certo. Então é assim que vocês vão resolver essa equação aqui em cima. Bom, e aí fica aí para vocês resolverem o resto das opções aí, beleza? Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí no meu privado.